Oi pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou a Thalita, sou a gerente de TI aqui da Statkraft. Estou na empresa há 3 anos e 6 meses, mais ou menos. E é um desafio a gente aprender todo dia nessa empresa, né? Eu sou a Lívia, estou um tempinho a menos que a Thalita. Estou há 3 anos no time, sou originadora especialista, que é isso, né? Sou responsável aí por encontrar as oportunidades junto com os clientes e geradores para a gente poder entregar o valor da empresa para o mercado. Que legal! E eu sou a Carla, vai fazer 3 anos na empresa esse ano e eu trabalho no Centro de Operações Integradas aqui nesse prédio. Fica naquela sala de vidro bem bonita. A mais visitada da empresa. Com certeza. Para deixar um pouco mais claro ou tangível, a gente falar do que é a carreira STEM, né? A gente está falando de uma carreira que você se desenvolve ou como cientista, ou como engenheiro, ou como matemático, ou como estatístico, e que são carreiras técnicas, né? Que têm uma amplitude de disciplinas, né? Com desafios diferentes, mas que convergem para um desafio importante, que é a gente ter a presença de mulheres nessa carreira também, né? Thalita comentou ali do seu desafio, né? De estar numa classe majoritariamente ali masculina, mas que também, hoje eu entendo também, fiz engenharia, que isso vem mudando, né? Hoje, então, a gente tem presença de muitas mulheres super competentes, independente, seja engenharia elétrica, seja na ciência da computação. E isso, para mim, também é muito importante, porque a gente também começa a trazer um olhar diferente para as empresas, né, dentro dessa carreira STEM, que envolve engenharia e ciências. Se eu contar para vocês que a minha trajetória na carreira STEM, não é antiga, eu não vou estar mentindo. Por quê? Porque eu entrei para a carreira técnica por um desafio da minha mãe. Ela perguntou, abriu um curso de geração de energia e ela assim, Carla, será que tu consegue fazer? Aí eu disse, claro que eu consigo. Claro que sim. Então, a partir desse momento, eu fui cursar a carreira técnica, o curso técnico de processo de geração de energia. Fui me apaixonando cada vez mais por todo o processo de geração de energia, de como energia... O curso que eu fiz, ele é mais voltado para a geração térmica, mas ele abrange toda a carreira, todo o leque de energias renováveis que a gente tem. E nisso eu fui me apaixonando, fui entendendo o funcionamento da energia, o quão valioso é esse material, energia elétrica, que a gente não vê, né? Então, como assim uma coisa que a gente não vê Ele é tão fantástico? Exatamente, tão importante, tão fantástico. Então, o meu início da carreira foi aí. O que me motiva a trabalhar com a energia renovável é saber que ela tem uma amplitude muito grande, ela tem uma evolução muito grande ainda no nosso país, em questão de mundial mesmo, né? Da evolução de toda a movimentação, de todo o armazenamento da energia, de como a gente vai ficar daqui para frente. O que nos conecta com a energia renovável, que a gente escolheu na nossa carreira nesse momento, né, nessa empresa, está muito entrelaçado com os nossos valores, né? Então, essa questão da energia renovável, ela gerar um impacto positivo, esse impacto positivo, ele ter uma responsabilidade com o entorno, com a sociedade, com as comunidades, você ter uma produção ou você trabalhar para uma produção de energia que é o futuro, onde a gente percebe que é um serviço crítico e amplo, e a matriz energética no Brasil, sim, ela já, boa parte é renovável, mas tem um amplo desafio pela frente ainda. É uma das coisas que dá um orgulho, né, de estar trabalhando, não é? Eu falei assim, eu escolhi estar aqui, mas assim, também é uma sensação prazerosa, assim, de ter um orgulho, de pertencer a esse ambiente, né? E a Statkraft eu vejo que incentiva muito, né? É uma empresa horizontal. A gente tem aí uma grande vantagem, que a gente tem muito acesso. A Statkraft, a gente tem muito acesso à liderança, principalmente a liderança feminina. E eu posso dizer, como mulher também, que existe também essa empatia.
Nós, mulheres, temos os nossos desafios no dia a dia, sobre a gestão familiar, né? E sempre tem um entendimento da liderança nesse sentido. Então, eu acho que a Statkraft, sim, é uma empresa que dá oportunidades iguais, independente ali do sexo e gênero. Então, isso é outro ponto, a gente estava falando agora há pouco, de trabalhar em uma empresa de energia renovável, mas também que isso, de fato, é a cultura da empresa. Lívia, e você falou dos exemplos, né? A gente tem exemplos de lideranças mulheres, né? Engenheiras em cadeiras de liderança, e temos bons exemplos de engenheiras em todas as cadeiras, né? Então, assim, do time de analistas, especialistas, lideranças técnicas, o time de campo, né? Nas plantas. Então, eu vejo que é uma empresa que ela se preocupa não no sentido filosófico, mas no sentido pragmático, e a gente tem ações reais, onde a gente percebe que tem a intenção de ter mulheres nessas cadeiras de engenharia, de desenvolvimento, e que a gente tem indicadores acompanhando isso também, né? Tanto no nível local quanto no nível global, porque os indicadores nos ajudam a perceber se a gente está melhorando ou não. Sempre que eu posso ter uma conversa com uma adolescente ou com uma família, assim, eu pergunto assim, por que ela não faz um curso técnico, né? A gente tem empresas maravilhosas que vão absorver a carreira técnica feminina, que vão incentivar, se ela quiser realmente seguir nessa carreira, vai ter muito sucesso. Com certeza. Rompendo a barreira de entrada, né? E assim, a gente atuando mais com a intenção em trazer esses exemplos para pessoas que queiram se desenvolver, para vir para essas carreiras. Você comentou do Centro de Operações, você é a única. Eu, no time de tecnologia do Brasil, também sou a única mulher. E a gente percebe que quando a gente não tem o exemplo, a gente é o exemplo, né, Carla? Sim, Não é? Sim, com certeza. Antes de eu trabalhar aqui na Statkraft, eu tive algumas situações que eu considero bem delicadas. Por exemplo, quando eu fui fazer uma manutenção, participar de uma manutenção, e eu queria participar ativamente, o par que estava comigo, ele começou a me questionar se eu estava fazendo aquilo para me aparecer, se eu estava tentando abrir aquela válvula sozinha, para me aparecer, para eu se mostrar, para eu me mostrar, não sei em que momento, assim, em que contexto que ele entendeu na cabeça dele, ou que eu não era capaz, ou que eu não conseguiria. Deve ter sido impactante e frustrante, né? Você chegar num ambiente onde você está interessada e quer entender, e a pessoa te diminui e fala, não, você não tem cara que entende sobre isso, né? Independente se você teve uma reação positiva ou não, isso vai te ajudando a entender também que, dependendo do ambiente, você vai ser colocada mais à prova, né? Você vai ter que demonstrar mais o seu conhecimento técnico do que os demais. Então, durante a minha carreira, eu também tive essas provas técnicas que você tem que se provar, mas que você está num ambiente e está aprendendo também, assim como as outras pessoas, né? O mais importante disso tudo, Thalita, é não estar só no discurso. Ser prática, ser realmente uma prática, né? Mas acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida que vão surgir e é importante a gente sair cada vez mais forte dessas situações. Qual a principal, o que a mulher traz de diferencial nessa carreira quando a gente pensa em homens e mulheres, né? Para mim é empatia. Acho que hoje é super importante a gente pensar nos outros, né? Pensar como os outros se sentem. Então, das nossas atitudes do dia a dia. E eu acho que isso, a mulher traz bastante isso, e eu acho que isso como um grupo diverso é super importante a gente sempre ter esse pensamento. Para mim é super importante esse ponto, além de uma visão holística, né? Então a mulher consegue ali fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí também eu acho que é um ponto positivo se a gente comparar, né, homens e mulheres. Olhando por essa ótica, assim, né, por que é relevante ter mulheres nesse espaço, né, nesse ambiente de trabalho? Boa parte do que a Lívia falou, eu concordo, e tem outras questões também, por exemplo,
a gente amplia a perspectiva para reduzir viés em tomada de decisão, ou para a construção de novos produtos, no caso de engenharia, né? Produtos digitais, que é amplamente para público feminino e masculino também. Então, tem uma série de perspectivas ou de mais flexibilidade, adaptabilidade, que a mulher ela traz isso e traz isso de uma forma tão genuína que traz um comportamento diferente para o grupo, né? Então, não é melhor ou pior, é melhor ter um time só de mulheres ou só de homens. Não é isso que a gente está discutindo, a gente está discutindo qual que é a pluralidade disso, diversidade, né? A diversidade disso. Então, por que é importante ter esse ambiente diverso? É importante porque é isso que vai fazer a gente ter mais inovação, a gente ter pensamento sistêmico mais diverso, você ter um pensamento crítico não enviesado, né? Você olhar por uma performance de uma perspectiva diferente, como a Carla trouxe mais mulheres na manutenção na usina, são perspectivas diferentes. Então isso ainda é um desafio, é uma barreira, mas que ele tem um potencial muito grande, né, de contribuir para um impacto mais positivo, que é isso que a gente busca, um impacto mais positivo. E quando a gente tem essa diversidade, falando aqui de gênero, a gente tem pontos de vistas muito diferentes, né, com opiniões muito diferentes e que trazem soluções pensadas em públicos diferentes também. Quando eu penso na minha posição hoje dentro do centro de operações, eu vejo que as competências que eu tenho, as habilidades que eu tenho, eu consigo dividir com todos os meus colegas. Assim como eles também têm essa abertura de dividir as competências e habilidades que eles têm. E eu percebo, sendo mulher no centro de operação, eu tenho algumas habilidades que são sim diferentes dos homens. Eu tenho uma gestão de tempo bem diferente, mas isso eu trago de casa. De casa, exatamente. Para eu conseguir dar conta de tudo, da minha rotina, eu tenho essa gestão de tempo que ela é diferenciada. Essa questão de empatia, ela também é diferenciada, porque eu preciso olhar para o meu filho ali e entender o que ele está passando, né? Como é que eu vou abordar essa situação. As maneiras como a gente aborda alguns temas com os nossos colegas, elas são diferentes também. A gente consegue ter um raciocínio um pouco mais ágil, assim, na questão de conversas, né? De conversação, de entendimento. Às vezes a gente volta atrás, dá um passo atrás na questão técnica, né? Para entender o que aquela pessoa estava sentindo ali naquele momento, ali, né? Eu vejo que nós mulheres, a gente tem um pouco dessa habilidade e dessa vontade também, né? Desse entendimento, assim, dos colegas. Imagina, a Lívia ficou feliz e realizada com a postura da empresa na gravidez dela, né? Então, esse tipo de situação de empatia, a gente também quer sentir. É isso, confiar. Mesmo no momento delicado, confiar no seu trabalho, né? Então, eu acho que isso é super importante. Exatamente. Pensando há um tempo atrás, quando a gente começou nesse ambiente, nessa carreira STEM, e o que evoluiu, mas também o que precisa mudar, o que eu percebo é que a gente quebrou uma barreira de entrada, mas a gente ainda tem uma construção pela frente do progresso, né? O que eu quero dizer com isso é evoluir com a questão de mulheres em cadeiras de tomada de decisão, em referências, né? Sejam nas suas disciplinas, como a gente estava falando aqui, e que esse progresso ele ainda precisa ser intencional. A gente precisa ter um planejamento genuíno para que isso aconteça. Então, seja para uma mulher que esteja, né, grávida e tenha o seu apoio, como a Lívia teve, mas não é só uma ou outra coisa, outras coisas. É uma série de elementos ou planejamentos que devem convergir para criar uma habilidade ou um ambiente de desenvolvimento para a mulher se desenvolver na carreira, com o tempo adequado, com o treinamento adequado, com o ambiente propício, e isso sim ainda tem um desafio pela frente para ser desenvolvido, né? Eu penso assim. O que você acha, Lívia? Eu estou 100% alinhada com o que você colocou, que a gente
sim, teve de fato ali uma evolução, né, no reconhecimento das mulheres, no potencial das mulheres em cargos de liderança, mas eu ainda vejo que no mercado, no geral, assim, na sociedade, que ainda muito está no discurso. E aí eu gostaria que também cada vez fosse prática, né? Que nós mulheres ali temos os nossos tempos, né? Que é natural, é hormonal. E a gente precisa de um tempo e reconhecer que isso não impacta na competência, né? Das mulheres. Os diversos ciclos que a gente vive, né? Nas nossas Exato. fases, né, da vida ali. Das nossas as diferentes fases que a gente vive, né? E faz parte do jogo. Então, o que eu almejo é que cada vez mais a gente vem quebrando paradigma, vem melhorando bastante desde que a gente começou, sim, mas que isso deixe de ser mais discurso e se torne cada vez mais prática na sociedade. Estou totalmente alinhada com a tua fala. Quando a gente vê mulheres nas posições que elas estão ocupando hoje, aqui na Statkraft, é muito enaltecedor, assim, mostra que a gente pode sonhar em chegar a ser uma VP, ou possa assumir uma postura, uma carreira de liderança aqui dentro também, né? A gente escolhendo aqui, estando alinhado com certeza com o nosso desenvolvimento e tendo esse plano, é muito mais aberto, né? Tanto pela facilidade de conversa que a gente tem com os nossos gestores, com os nossos pares, para sonhar dentro da própria empresa também. Por mais que seja um movimento pequeno, ele é um movimento e que coloca a gente dentro dessa engrenagem, né? A nossa máquina ela está rodando e a gente quer seguir uma carreira STEM, e é difícil, mas ela não é impossível quando a gente olha aqui dentro mesmo da empresa, né? Tem gestores aqui, tem VPs sensacionais que a gente pode se espelhar e mirar crescer, a nossa CEO também. E ter espaço para esse crescimento. Espaço. Né? Acho que o desafio ali de se desenvolver, né? Você buscar isso e você também tem a intenção de se desenvolver, né? Sim. Exato. Tendo a abertura e respaldo e responsabilidade, acho que tem uma combinação ali de fatores bem positiva para a gente seguir, né? Hoje, meu principal objetivo aqui na Statkraft, o meu principal objetivo profissional é seguir na carreira de engenharia elétrica. Hoje eu atuo como técnica, com formação técnica, e me formei ano passado em engenharia elétrica aqui dentro da Statkraft. E a minha intenção é fazer essa mudança, essa transição de carreira, né? Sair de um cargo técnico, buscando um cargo de engenharia. Desde que, claro, estejam alinhados com os meus valores e as minhas competências e aquilo que eu almejo para o meu futuro, porque às vezes a gente entende que seria bom mudar de carreira, aí surge uma carreira que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava buscando. Exatamente. Então, sim, o ideal assim seria casar tudo isso, sabe? A engenharia dentro de uma carreira que eu consiga evoluir e crescer ainda mais. Ah, legal. Quando eu penso no próximo passo de carreira, o próximo passo para mim é a gestão. Para minha carreira, a parte técnica é super importante, que nos dá o background aí para as tomadas de decisões, mas também passa a ser um desafio. A Thalita, em alguns momentos, comentou do desafio do psicológico, e isso traz para mim bastante sobre gestão, porque gestão é um pouco de conhecer sobre pessoas, lidar com pessoas, incentivar pessoas, né? Ser referência, tornar-se. Então, acho que isso é um desafio, porque não é um desafio fácil, né? A gente sabe que não é um desafio fácil, principalmente motivar as novas gerações, que a gente vem trabalhando aí muito de perto. Então, esse é o meu próximo objetivo, ter uma posição de gestão. Que bacana. Eu
vou torcer muito pelo próximo passo de vocês. Acho que para mim é interessante ouvir aonde que vocês querem chegar para também eu poder, de alguma forma, ajudar. Então, contem comigo. Falando de carreira, eu hoje já tenho uma carreira de gestão e eu vejo desafios na empresa onde a gente está se posicionando mais como um time global, mesmo sendo local, então trabalhar de uma forma mais integrada com times globais e integrado aqui também com a região, né? Não só Brasil, mas Brasil, Peru e Chile, vai ser o meu próximo desafio de carreira, o que compõe alguns elementos importantes para mim, que é trabalhar com culturas, com pessoas e desenvolvendo times, né? Falando de carreira de tecnologia na empresa, a gente tem grandes desafios em evoluir, modernizar e trabalhar cada vez mais com robustez para a operação, quanto é a questão de cibersegurança, performance. Então, os desafios técnicos, eles aumentam exponencialmente e do lado da carreira, a minha ambição é também apoiar, desenvolver novos líderes, seja em tecnologia ou os pares, porque eu acho que isso também tem que fazer parte intencional do meu plano de próximos passos, né? Para que, como você falou, Lívia, tem que ter ações, né? A gente tem que ir para questões práticas, né? Então, isso também faz parte do meu plano de carreira. Bom, que conselho que hoje eu daria para as meninas que estão começando a carreira? Eu diria sejam fortes, corajosas e resilientes. Eu acho que a gente vai, não é no primeiro desafio que a gente vai, que a gente desiste, porque desafio vai surgir durante todos os dias na carreira. A gente toma decisões todos os dias, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas o importante é a gente superar as dificuldades, trazer o melhor. Muitas vezes a gente passa por alguns desafios, a gente fala, putz, mas não tem solução. No final a gente vai ver que sim tinha solução e que aquela solução ali, naquele momento parecia ser difícil, mas se tornou muito fácil, porque o desafio aqui na frente é outro, né? Então, assim, e isso traz muito da resiliência. Então, acho que é super importante para nós, mulheres hoje, seguirmos em frente, sermos corajosas e resilientes. Então, eu diria hoje, sigam nos seus sonhos, o caminho não vai ser fácil, mas o final vai recompensar. Concordo contigo, Lívia. Eu vejo uma competência muito importante para uma menina hoje que queira seguir na carreira STEM, né? É uma competência que não é uma competência técnica, ela é coragem. E ela também tem que ter uma consciência de que ela não precisa ter medo. Então, se em alguns momentos da minha carreira eu travei por medo, eu digo isso para uma pessoa que está começando, não tenha medo. Se dê mais tempo. Se dê o tempo e o espaço que você precisa, conheça e saiba diferenciar quem vai te ajudar durante a carreira, né? Aproveite esses espaços e essas pessoas e busque referências, porque quando você está se desenvolvendo num tema que você gosta, que você se identifica, você vai se sentir muito maior, né? E aí durante a sua carreira você vai ter sim desafios, como todo mundo tem, mas o mais importante é não tenha medo, tenha coragem de saber que você vai passar por desafios e que você vai ter pessoas e que você às vezes não vai planejar, né? Ter essas pessoas com você, mas você vai ter esse momento sim. E eu vejo que muitas meninas desistem. Eu estava no curso de engenharia de computação há bastante tempo. Eu terminei como a única mulher, mas eu não comecei como a única mulher, certo? Então a gente teve bons exemplos assim de pessoas que terminaram, mas poxa, por que algumas não terminaram, né, a carreira? Então, se você não tem um reforço na família, se você não veio de uma família que te apoia, se você não teve bons exemplos, não desista e não tenha medo de seguir o que você gosta, porque você vai conseguir enfrentar isso e isso vai te fortalecer. E eu acho que a
a beleza da carreira é essa, né? Você enfrenta os seus desafios e você vai aprendendo com eles, até você aprender que realmente ninguém vai te parar. Quando você tiver a coragem de fazer e se desenvolver, você vai conseguir chegar lá, né? Com certeza. E eu ainda diria assim, ó, abraça as tuas escolhas. Né? E se escolheu seguir na carreira STEM, segue firme, focada, vai ter um leque muito grande de possibilidades profissionais que a gente tem na carreira STEM. Às vezes a gente inicia com um plano, com uma trajetória e acaba mudando no meio do caminho, e isso é normal. Com certeza. Mas não se priva de parar nessa caminhada, de seguir essa caminhada por conta de ações de outras pessoas. Abraça a tua escolha e segue nela. E uma frase que eu sempre digo assim é: tapa o teu ouvido para aquilo que não te faz crescer, né? Porque a gente vai escutar muitas coisas dentro da nossa carreira, com questão relacionada à competência, relacionada ao fato de sermos mulheres, e que a gente sabe que isso não é verdade. E se a gente acabar internalizando isso, a nossa evolução ela vai ficar mais devagar, mais lenta, e às vezes não vai nem acontecer. Então, a gente tem que ouvir aquilo que bota a gente para cima, que motiva, e se abraçar e se rodear de pessoas que sejam incentivadores, né? Que a gente tenha grandes exemplos e que a gente possa ser exemplos para essas meninas também. Com certeza, se sentir fortalecida, né? Para passar pelos desafios. E tudo bem errar, também tem essa, né, Carla? A gente não acerta em tudo, eu acho que a gente só aprende errando, então já desde o início entender que é uma carreira que você tem alguns erros e alguns acertos, e abrace suas escolhas e aprenda com isso e não se julgue tanto, né? Assim, acho que a gente quer ser exemplo não por ser perfeito, mas por ter se desafiado. Então, quem está no início da carreira tem um longo desafio, né? Meninas, que maravilha ter essa conversa com vocês, aprender e ver que vocês são profissionais incríveis, que a gente pode se espelhar, se inspirar. Foi enriquecedor para mim ter esse momento aqui com vocês, que a gente possa partilhar de mais momentos como esses e futuramente que a gente possa partilhar com mais mulheres dentro dessa roda de conversa. Fiquei muito inspirada com a sua história, Carla, que decidiu fazer a transição de carreira e está sempre buscando mais o conhecimento, acabou de se formar de engenharia. Para mim é uma fonte de inspiração de sempre ali continuar buscando pelos meus objetivos. Ali a Thalita também trazendo os exemplos de carreira desde o início do desafio de ser a única mulher. E imagino o quão complexo foi isso. Né? Apesar de ter feito engenharia, eu não era a única menina na sala. Então, obrigada por ter compartilhado essas histórias. Para mim, hoje é um dia super especial e eu espero também que cada vez mais a gente possa compartilhar com outras meninas. E que no futuro, quando nossos filhos verem esse vídeo, consiga também ali ouvir e ter orgulho da nossa trajetória e do caminho que a gente vem percorrendo. Eu também tenho a agradecer, Lívia, Carla, foi energizante esse papo, sabe? Escutar as histórias, os desafios, e entender que a gente está num ambiente tão enaltecedor, com colegas tão corajosas como vocês. Então, obrigada por compartilhar histórias pessoais, histórias profissionais. E eu já tenho grandes aprendizados com esse bate-papo. Então, acho que, né, a gente tem alguns insights aqui para os próximos, porque teremos próximos. Mas, mais do que isso, agradecer a confiança de vocês também de compartilhar as histórias. Porque com as histórias que a gente aprende um pouquinho de cada um, né? Entende um pouquinho também como a pessoa por que ela está aqui, como ela chegou aqui. Então, quando eu passar pelo centro de operações, eu vou falar: Carla, eu conheço ela, né? Lívia, lá em São Paulo, com todo o front, eu falo assim: poxa, que fantástico, né? Que eu tive esse momento com vocês. Então, obrigada.